Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero aqui com você, meu dileto e amado ouvinte, continuar nossa meditação diária com a Palavra de Deus. E o Evangelho de hoje é uma continuidade da história do episódio de ontem, do relato dos discípulos de Emaús, nesta oitava pascal que nós estamos celebrando. Hoje, quinta-feira, nesta preparação também da Divina Misericórdia, onde muitos estão rezando a novena em preparação para a festa que vai acontecer neste domingo. E domingo encerra-se assim a oitava de Páscoa. Hoje, por exemplo, ainda é como que domingo. Por isso, nestas missas da semana estão sendo cantadas o Glória, a missa mais festiva, solene, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode deixar até mesmo católicos confusos, como os discípulos ficaram. Como que alguém pode ressuscitar? Eles, embora tivessem presenciado, por exemplo, a volta de Lázaro, e como também aconteceu a ressurreição do filho da viúva de Naim, que foi um dos milagres de Jesus, realizado durante o enterro do jovem na vila de Naim. No entanto, eles morreram novamente. Mas aqui o caso é diferente. Jesus volta em corpo e alma. É o seu próprio corpo glorificado. E quando os discípulos de Emaús tiveram aquela experiência de ver o Senhor, eles foram relatar aos discípulos. E naquela ocasião, de repente, Jesus aparece sem bater a porta, porque Ele é Deus, seu corpo ressuscitado, então como que atravessa paredes e aparece de repente ali para os discípulos e fala a respeito da paz. A paz esteja convosco. É a paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus é capaz de nos oferecer para que tenhamos vida. A paz que não é ausência de guerra. E eles ficam estupefados, ficam boquiabertos, ainda não acreditando no que estão vendo. Mas Jesus já tinha advertido a eles, falado sobre a sua ressurreição, que iria ser morto, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Mas eles ficaram perplexos, mas alegres por verem o Senhor, apesar de tudo. Jesus reanima a fé deles. Eles pensavam que estavam vendo um espírito. Aqui no Nordeste o pessoal tem a moda de falar, de alma penada. Mas Jesus diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Então, os pés de Jesus que tinham sido furados, as mãos marcadas pelos cravos, que eram aqueles grandes pregos. E naquele instante Jesus pergunta: por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas nos vossos corações? Jesus também pergunta a cada um de nós: você está inquieto, perturbado? Não crê em Jesus? Nele? Porque quando Jesus entra na casa, Ele entra para reanimar a nossa vida, a nossa fé, diante das tribulações e dificuldades de nossa vida. Ele nos traz a verdadeira paz. É o príncipe da paz, a paz de Deus. E ela é também o principal atributo de Deus, segundo estas outras, Deus da paz. É o que nos ensina um dos padres da igreja, São Cirilo, que vai fazer parte de nossa meditação aqui e nos explica
por que Ele é a nossa paz. A paz é um bem que todos louvam, mas que poucos sabem conservar. E por quê? Nos ensina São Cirilo. Talvez seja a ambição de poder e riquezas, a inveja, o ódio ou desprezar o próximo, ou qualquer outro vício desse tipo, que leva o homem a ignorar a Deus. De fato, o princípio e a fonte de toda a paz é o próprio Deus, que estabelece a união de todas as coisas e cujos atributos principais são a unidade de natureza e uma imutabilidade pacífica. Esta paz comunica-se aos anjos e às demais potências celestes que estão em paz com Deus e entre si. Ainda extravasa-se sobre todas as criaturas, que têm por glória e tranquilidade. Enfim, fica na nossa alma por meio do amor e da prática das virtudes, e no nosso corpo pela justa proporção que impera sobre os membros e pelo equilíbrio dos elementos dos quais é ele composto. A primeira destas coisas constitui a beleza de nossos corpos, a outra, a saúde. Então veja que bonito e que interessante a paz que vem de Deus, onde o nosso coração se volta para as realidades espirituais e nós não ignoramos a Deus nesse sentido. São Jerônimo nos ensina que aquele que ignora as Sagradas Escrituras ignora, rejeita o próprio Deus, Jesus. No entanto, não somos ateus e nem queremos ser de Jesus, queremos buscar fazer a sua vontade, a nossa alma anseia por isso. Mas, por outro lado, aqueles que são materialistas rejeitam Deus, acreditam apenas que existe esta vida momentânea, passageira e material. Por isso não dão credibilidade à ressurreição de Jesus, não querem aderir ao seu projeto de amor, vivem como se Deus não existisse e certamente vivem uma guerra interior e não têm a paz que vem de Deus. Mas Deus não rejeita, não condena. Inclusive na Sexta-feira Santa, com várias orações que fizemos, uma delas reza pelos ateus, por aqueles que não creem em Deus, por seitas e grupos que ignoram a fé católica. E Jesus aparece verdadeiramente aos discípulos e diz: um espírito não tem corpo nem ossos, como vedes que eu tenho. Sou eu mesmo. E certamente para certificar de que era ele mesmo, se não estavam tendo um pesadelo, não é? Eles oferecem o quê? Um pedaço de peixe assado. E Jesus toma e come diante deles. E explica de fato o que deveria acontecer. Isto deveria acontecer. Por isso vai relatar que era necessário que tudo se cumprisse como está escrito na lei mosaica, ou seja, na lei de Moisés, na Torá, nos profetas, nos salmos, as passagens do Antigo Testamento que já apontava para Jesus. E quando eles escutam Jesus falando, diz o evangelista, abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras. É o que acontece também, irmãos e irmãs, quando lemos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, abre-nos a inteligência para as realidades espirituais. Daí a importância de aprofundar na Bíblia. E eu até pergunto a você, quanto tempo você gasta da sua vida com a Palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras? Ou você passa mais tempo com o celular, navegando, com entretenimentos, se distraindo talvez, porque o catecismo inclusive ensina que uma das tentações é a distração. 1
precisamos se debruçar na palavra de Deus. Ouvir o próprio Deus que nos fala, que alimenta a nossa alma e faz com que a gente possa crescer nas virtudes a partir de seus ensinamentos. Como diz Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus diz: era preciso que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência, veja só, a conversão e a remissão dos pecados a todos, começando por Jerusalém. E Jesus deu poder e autoridade aos apóstolos, ao grupo que ele tinha escolhido, quando ele diz: os pecados que vocês perdoarem, está lá em João 20, 21, serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Por isso nós, os sacerdotes, hoje temos essa autoridade, por isso nós agimos na pessoa de Cristo, mas é Ele que em nós age e faz com que vocês, cada um de nós, sejamos o quê? Absolvidos de nossos pecados quando estamos arrependidos, porque para que aconteça a graça santificante em nossa vida, é preciso estar arrependido, aderir à pessoa de Jesus e, por fim, como diz o último versículo, sermos testemunhas. Jesus nos chama a fazer parte da família dele, estarmos com ele. Então, neste tempo da Páscoa, Jesus ainda aparece e vai aparecer a muitos outros ressuscitados. São Paulo, em 1 Coríntios 15, 16, vai dizer que ele apareceu a mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas também tinham visto ele. E através destes testemunhos, como diz Jesus, vós sois as testemunhas de tudo isso que nós hoje cremos, que somos confirmados na fé, embora saibamos que existe ainda pessoas que não creem, que tentam de fato deturpar a fé cristã, apresentar outros relatos para tentar nos convencer que a gente não permita que o nosso coração se abra para outras verdades, porque se aconteceu naquela época dos soldados serem corrompidos por causa do dinheiro, isto também pode acontecer com qualquer um de nós, por causa do dinheiro, das seduções do mundo, do demônio, a gente se desviar do foco, da verdadeira alegria que está em Deus e nos perder e corrermos um sério risco também da condenação eterna. Mas a vontade de Deus é que sejamos salvos. Esta é a proposta do Evangelho para aqueles que de fato creem. Como diz Jesus, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E hoje, agora, enquanto estamos vivos, temos esta oportunidade de abraçar a fé, a vontade de Deus. Para quê? Para que sejamos salvos, para que participemos da glória com Ele, porque não existe mais escuridão, existe a luz de Deus para expulsar as trevas do nosso coração, da nossa vida, e podermos acolher verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo em nossa casa e nosso coração. Fiquemos alegres com os discípulos com a ressurreição do Senhor. Ele entra na casa para acalmar a confusão. Eles estavam desconcertados. Certamente nós, por conta das situações do mundo, este mundo globalizado e a qual nós falamos de uma nova ordem mundial que tenta afastar, expulsar nossa fé. Nós, ao contrário, devemos reafirmar nossa fé. Como Jesus reanima os discípulos, também quer reanimar nós através das Sagradas Escrituras, da presença do seu corpo, sangue e alma na Santa Missa, onde nós comungamos, onde somos alimentados a nossa fé para termos esta força sobrenatural, para sermos
testemunhas de nosso Senhor. As marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo indicam que o Cristo da fé é o mesmo Jesus da história. A experiência do encontro com Cristo ressuscitado é fundamental para os cristãos de todos os tempos. Como nos ensina o Salmo 8, versículo 2, Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Portanto, irmãos e irmãs, para que possamos compreender Jesus, nós precisamos nos aproximar dele, tocá-lo, nos alimentar com ele. Em outras palavras, tocar seu mistério de amor por meio da sua palavra. Nós também alimentamos a nossa alma e temos a inteligência iluminada para compreender a obra que ele deseja realizar em nós. E a Eucaristia confirma nossa fé, um mistério instituído pelo próprio Jesus e dado, comunicado essa autoridade aos discípulos, aos apóstolos, hoje o Papa, o sucessor dos apóstolos, bispos, nós os padres, colaboradores dos bispos, para continuar essa missão de nosso Senhor. Ele que se faz alimento, se dá a nós para que também possamos sermos instrumentos de paz. Jesus é o sentimento de paz que invade o nosso coração. Quando nós nos apoiamos na ressurreição de Jesus, o sofrimento, dificuldade e aflição são acontecimentos que nos trarão mais tarde a paz, o entendimento e a alegria da superação. Jesus é o justo por excelência, por isso ele é o doador da paz. E a paz que ele nos trouxe foi conquistada justamente na cruz. O seu sofrimento e a sua entrega foram por amor e por paixão. E a pergunta que fica para nós: você entende os acontecimentos que Jesus viveu? E os acontecimentos da sua vida, você os compreende? Você sente essa paz que Jesus veio nos dar? Ela acontece em você apesar das dificuldades? E a última pergunta, você tem testemunhado isso na sua vida? Fica esta mensagem hoje para nós através do Evangelho de hoje, narrado por São Lucas 24, 35 a 48, para que possamos crescer na fé, amadurecer em nossa vida cristã. E por isso queremos se utilizar das redes sociais, destes meios de comunicação, e contamos também com você para que o canal possa crescer. Por isso eu lhe peço que deixe o seu gostei, seu comentário, compartilhe com seus amigos, porque tem pessoas que ainda não acompanham o Padre, né? Ainda não se inscreveram aqui no canal, e seria interessante você compartilhar para que outros também possam se inscrever e acompanhar nossas meditações e podermos espalhar cada vez mais a boa notícia, o Evangelho de nosso Senhor. Nosso muito obrigado a você que tem participado conosco, e vamos receber a bênção, e outra ocasião a gente vai também comunicando a fé através da palavra, pelos meios de comunicação. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que você seja abençoado, exorcizado, purificado pela graça de Deus para viver e vivenciar a vida nova em Cristo, renunciando aos maus desejos e dando lugar em teu coração para que Cristo possa fazer parte da tua vida e que Ele entre em sua casa, em sua mente, em todo o seu ser, para que esta transformação de fato aconteça. Fica com Deus, um bom dia, uma boa quinta-feira da 8ª da Páscoa, e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!